Pessoal, desocupei aqui as panelas, ó. Já coloquei até lá em cima da pia já. Aí eu coloco tudo assim, gente, ó, nas Tupperware. Que é igual eu falei com vocês, à noite, né, cada um faz seu prato. Que geralmente à noite o William tá trabalhando, fica só eu e o Nicolas. Então cada um faz seu prato, esquenta no micro-ondas. E olha só, gente, tanto de louça pra eu lavar. Agora eu vou colocar essa cozinha em ordem. Lá fora eu já organizei, já limpei a mesa, o fogão lá. Vou começar a limpar aqui dentro agora. Acelerar, gente, porque eu tenho bastante coisa ainda pra fazer. Pessoal, eu terminei de lavar a louça, gente. Olha isso aqui. Olha, gente, o tanto de louça que eu lavei. Escorredor cheio, ainda tive que colocar as xícaras aqui. Lavei essas gradinhas da air fryer, que ontem eu usei para fazer um pão. Tava suja, ó, os talheres, as panelas, essa chaleira também eu já lavei. Essa chaleira também eu lavei, mas já sequei. Limpei aqui dentro da air fryer. E assim, gente, toda vez depois do almoço eu passo um pano na bancada. Então já passei um pano aqui, ó, na bancada, em volta, né? Passei aqui que eu mostrei pra vocês, porque é aqui que eu sirvo a comida. Coloco minhas panelas aqui. Então sempre sujo, daí eu limpei, né, cara? Esponjo com o pano. E limpei aqui dentro, gente. Aqui dentro a gente só limpa mesmo com um paninho, né, e detergente neutro. Ela é super facinho de limpar, gente. Só fica realmente um vaporzinho aqui, nem suja a tampa, né? Porque a tampa da panela de pressão elétrica sai, essa não. Então assim, não suja, gente. Só o vapor, é só passar um paninho. Aqui dentro também, ó, tá vendo? É inox. Aqui dentro também é só passar um paninho. Fica limpinha. Hoje que eu quis passar uma esponjinha, porque como eu falei com vocês, é a terceira vez que eu tô usando. Aí ela fica com um cheiro bem forte de arroz, gente, porque o cheiro no arroz dessa panela é uma delícia, sabe? Um cheiro de alho. Então eu quis passar uma esponjinha, mas um paninho é o suficiente. Então, ó, ela tá limpinha. Também limpei por fora. E aqui, né, a bacia,
Ó, tá vendo? Eu lavei também com esponjinha de detergente normal. Sequei, ó, não gruda nada, gente. Olha só, fica limpíssima. Então aqui já vou colocar aqui. Vou colocar o cesto aqui dentro. Deixar ela aberta assim, gente, pra poder, né, sair o cheiro. Igual eu falei com vocês, fica um cheirinho de alho na panela. Eu vou deixar aqui pra sair o cheiro, pra poder secar bem. E pra cá, o tripézinho aqui, gente, que eu tava usando. Aí pra cá, a mesa e as cadeiras, que estão tortas, inclusive. Mas tá vendo? Limpei também a mesa e as cadeiras, passei uma esponjinha ali na mesa. E tá tudo limpinho. Gente, eu acho tão lindo isso aqui, gente, na verdade, é um jogo americano. Foi uma amiga minha que me deu. E, gente, eu amei colocar ele na mesa, porque ele super combinou com a minha fruteira, tá vendo? Olha a folha, gente, é super parecida. Essa daqui parece uma costela de Adão, tá vendo? E essa daqui é uma folhagem normal, mas olha só, gente. Também, ó, como vocês podem perceber, também são folhas. Então, eu amo, gente, colocar aqui em cima da mesa. Eu acho que fica super lindo e combina super ali com a minha fruteira. Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma secada pra pelo menos, né, diminuir um pouco. Não vou secar tudo, gente. Então, eu vou deixar ela escorrer mais um pouco. Só vou mesmo desafogar, sabe? Porque tem muita louça. Então, eu vou dar uma secada em algumas louças aqui. Essas panelas eu vou secar, porque panela eu gosto de secar pra guardar. E aí, gente, ó, vou fazer uma mágica aqui, ó. Vou voltar aqui depois, vai estar tudo organizadinho. Tcharam! Aí, gente, ó, truque de mágica. Quem dera, né, gente, se fosse assim. Mas, ó, guardei, né, as louças. Tudo limpinho. Graças a Deus. Olha só, gente, como brilha. Gente, pra quem é novo aqui no canal, essa bancada minha de porcelanato foi meu cunhado que fez. Eu tenho todos os vídeos aqui do canal. E aí eu fiz uma playlist, gente, sobre tanto a reforma que eu fiz no meu banheiro, quanto a reforma que eu fiz na minha cozinha. Eu fiz a playlist, gente, das duas reformas. Pra quem quiser assistir, é só você entrar na playlist aí do canal de reformas, que você consegue assistir o passo a passo de como meu cunhado fez essa bancada. E ela é perfeita, né, gente? Olha, branquinha. Sou apaixonada, gente, na minha bancada. Muito linda mesmo. E teve alguém, gente, acho que foi um rapaz, não lembro o nome dele, porque faz muito tempo que ele pediu pra eu mostrar a parte de baixo da minha bancada, que é a estrutura, né? Eu acredito, vamos ver se eu consigo, gente, que ele quer que eu filme assim, tá vendo? Ó, a base dela, gente, é concreto. Tá vendo aqui, ó? Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, gente, certinho, mas tá vendo lá, ó? É todo concreto. Então, assim, mas pra poder, né, saber certinho como foi feito, aí tem que acompanhar aí os vídeos. E assim, gente, são vários vídeos, porque na época meu cunhado, né, tava trabalhando na empresa, ele ainda trabalha, só que à noite ele tava fazendo curso. Vou virar a câmera aqui, gente, pra explicar melhor pra vocês. Mas, ó, tudo limpinho, graças a Deus. Ah, pessoal, antes de eu mostrar pra vocês, eu também limpei o chão. Passei um paninho aqui com detergente, ó, no chão. Tá limpinho, ó. E aí foi bem rapidinho, gente. Como eu não cozinho aqui, né? Que eu já expliquei pra vocês que eu ainda não tô usando esse fogão. Eu cozinho lá fora, então quase nem suja. É a sujeirinha básica mesmo do dia a dia. É como ontem eu limpei e a gente almoçou aqui, né, hoje, então eu passei um paninho com detergente. Estou precisando desencardir os rejuntos, gente. Eu desencardo com vinagre de álcool, né, mas pra quem quiser tem que fazer o teste antes, gente, no meu porcelanato. Aqui eu já passei no meu banheiro, que é o mesmo porcelanato do chão. Fica limpinho, nunca estragou, não. Tá precisando, gente, mas por hoje é isso mesmo. Aí ficou assim, tudo limpinho. Tô precisando também comprar uns tapetes novos pra cozinha, gente. Olha, aquele tapete ali é velho.
antigo. E ali, gente, essa baguncinha organizada, né? Porque, como vocês sabem, eu ainda não tenho armário. Nesses armários aqui, ó, pra quem é novo aí no canal, é os balcões do meu antigo armário, gente. Então, meu cunhado cortou, porque eles eram um pouquinho mais altinhos. Ele cortou, né? Depois ele pregou aqui, ó. Sabe? Ele tirou a tampa aqui, né? A base do armário, cortou e depois ele pregou de novo. E é por isso que eles coubem aqui debaixo da minha bancada, tanto esse quanto aquele ali. Gente, eu vou lá pra vocês. Eu não me arrependo porque me ajuda demais. Sabe? Se eu não tivesse esses armários, meu Deus, não sei o que seria de mim. Porque, ó, aqui, tá vendo? Ó, fica talher, ó, minhas conchas, minhas panelas. Aqui eu guardo mais essas coisas, sabe? Panela, concha, forma. Aqui, gente, ó, olha só. Aqui eu guardo tapuér, tá vendo? Essas bacias mais grandes. Gente, a luz aqui tá bem ruim, por isso que a imagem tá assim. Aqui embaixo eu guardo meu jogo de jantar. A xicrinha, gente, uma tá até quebrada ali. Mas eu usei essa daqui como medidor, essa que tá quebrada, pra fazer bolo. Por isso que eu não joguei fora. Mas era do jogo de jantar ali. Mas esse jogo meu também, gente, é hiper antigo. Desde quando eu casei. Então, eu vou fazer 20 anos de casado esse ano. Então, tem virando 20 anos. E aqui também, ó, garrafa térmica, copo, alguns utensílios de plástico que eu guardo aqui. Então, assim, olha só, gente. Cabe muita coisinha. Então, imagina se eu não tivesse esses armários pra me ajudar. Meu Deus. Agora, essas outras coisas aqui, gente, aí não tem como. Então, assim, aí eu guardo mantimento, né, ó. Aqui eu guardo os mantimentos que vem na embalagem, os mantimentos mais pesados. Essas taporzinhas aqui tem remédio. Aqui eu guardo alguns mantimentos abertos. Essa taporzona, ela tem também alimentos abertos, né? Porque dela é bem fechadinha, não tem perigo. Essa baciona aqui eu coloco algumas guloseimas, ó, bolacha, essas coisas. E por aí vai, ó, creatina. Aqui é... Ai, gente, eu esqueci agora, é um outro... É um pozinho aí que o meu marido toma. É um pozinho que o William toma, esse aqui é a creatina que eu tomo. Que pra quem não sabe, eu faço exercício em casa. Ali também eu coloco mais alguns mantimentos, né, óleo e tal. E aqui, gente, eu coloco, ó, arroz, açúcar, isso aqui é farinha. E assim, gente, era tudo igualzinho, era tudo azulzinho assim. A de arroz também era, só que a de arroz quebrou. Aí eu pedi pro William comprar, e aí só tinha vermelha, aí ficou assim, gente. Na verdade, gente, eu nem gosto mais de nada assim colorido, sabe, de plástico. Por mim eu tinha tudo pote hermético, sabe, tudo preto, a tampa preta. Não gosto mais de nada colorido, mas no momento é o que temos, né? E glória a Deus por tudo. Tá me ajudando muito, né? Ainda bem que eu tenho, porque tá me ajudando demais. Então, assim, uma bagunça organizada, eu faço o que eu posso. Ali pra trás tem minha batedeira, um processador de suco, aí eu deixo tampadinho assim, né, pra não ficar pegando poeira. E aqui nessa parte fica minhas panelas elétricas, que eu ainda não coloquei a outra, que eu tô esperando ela, tô deixando ela aberta, como eu falei com vocês, pra terminar de sair, né, gente, o cheiro de arroz e secar bem, ficar bem sequinho pra mim poder guardar. E assim, gente, e outra coisa, gente, eu falei pra vocês, quando eu comprei a panela, que aqui na minha cozinha, os meus elétrons, tudo é preto com prata. E olha só, gente, pra vocês verem, ó, até a minha garrafa térmica é preto com prata, a bandejinha ali também, a minha chaleira, tá vendo? Prata não, né, gente, é inox, né? Inox com preto. Aqui o meu micro-ondas, preto com inox, a air fry preto com inox. Ali eu guardei, gente, os corredorzinhos que vem junto com a louça. Os corredorzinhos que vem junto com essa cuba aqui, eu deixei ali no cantinho escondidinho, coloquei as xícaras ali pra terminar de secar. Mas tá vendo, gente? É tudo assim, ó. Aí por isso eu comprei as panelas também, preto com prata. Pra ficar tudo da mesma cor, né, gente? Pra não ficar estranho. E eu amo, acho super chique. No momento a minha bancada tá bem sobrecarregada. Eu gosto dela mais limpa possível. Só que como eu falei com vocês, né, gente? Eu tô sem armário, então não tem onde eu guardar. Então, essas coisinhas aí eu tenho que deixar em cima mesmo, não tem onde eu guardar. E também, né, gente, é claro, a geladeira também, minha, é preta, né, essa parte aqui, ó, preta, tá vendo?
preta com inox. E eu acho lindo, gente, eu acho chique. E tá ótimo, olha que lindo. Então agora, gente, eu vou virar o celular aqui pra mim continuar a contar com vocês sobre a bancada. E aí, gente, eu vou descansar um pouco. Depois eu tenho ainda mais algumas coisinhas pra fazer, mas daí eu vou dar uma descansada, depois eu termino. Ok, vocês aqui no tripézinho. Então, gente, tô tomando um cafezinho aqui, ó. Essa xicrinha, gente, é lindinha, ó, tá escrito Love. Foi meu pai que me deu. Aí ele deu uma pra mim, uma pra minha irmã e uma pra minha mãe. Cada uma do modelinho. Olha só, gente, coisa mais lindinha. Uma graça, né? Muito lindinha, cheio de coraçãozinho. Então, gente, nossa, até frio o café, porque mostrei pra vocês, né, que o tempo tá... Hoje o tempo tá de chuva, então esfria rapidinho, tá fresquinho. Eu tava falando pra vocês da bancada, né, gente? O que acontece? Os meus vídeos da reforma ali da minha cozinha, porque não tem, né, só o vídeo da bancada, tem um vídeo, né, das paredes, que a gente colocou os pisos e tudo mais, do chão, tudo. A reforma da cozinha em si, são, gente, vários vídeos. Porque eu tava falando com vocês, né? Meu cunhado, na época ele trabalhava na empresa, que ele inclusive ainda trabalha, só que à noite ele tava fazendo o curso. Então, ele só podia vir realmente fim de semana, mais fim de semana. E eu acho que ele vinha... A gente, essa luz aqui tá estranha. Deixa eu apagar pra ver. Ficou melhor, né? Aí ele vinha assim só umas 2 vezes na semana e depois fim de semana. E no sábado ele ainda trabalhava também meio período. Então, assim, eu tinha que filmar, gente, aos poucos, sabe? Não tinha como eu filmar o pouquinho que ele fazia, né? Principalmente quando ele vinha só à noite, que era bem pouquinho, e ficar filmando, assim, um pouquinho e já postar. O que eu fazia? Eu filmava um pouquinho cada dia que ele vinha, ia filmando outras coisas, vlog normal, né? Nos vídeos, pra eu poder postar, porque se eu ficasse esperando, gente, né? Ter uma boa quantidade de conteúdo da reforma, eu ia postar vídeo cada série. Então, eu filmava um pouquinho da reforma, daí fazia o vlog normal, entendeu? E assim eu fui fazendo. Então, é bastante vídeo. Do banheiro, gente, do banheiro também foi assim, só que do banheiro foi mais rápido, né? A reforma do meu banheiro demorou 15 dias, porque a do banheiro a gente contratou um pedreiro e ele tinha ajudante e tudo, né? Então, foi bem rapidinho. Ele vinha aqui bem de manhã, saía de tarde, então demorou 15 dias. Então, são poucos vídeos da reforma do banheiro. Mas da cozinha, gente, meu cunhado demorou, olha, gente, se eu não me engano, uns 8 a 9 meses pra terminar. Né? Por conta disso, que ele tava trabalhando e fazendo o curso. Então, assim, se eu fosse ficar, gente, esperando, né? Eu ia ficar muito tempo sem postar vídeo aqui no canal. Então, foi por isso, sabe? Daí tem bastante vídeo. Mas, assim, tá bem legal. E pra quem quer saber como foi feita a minha bancada de porcelanato, pra quem se interessa... Eu coloquei o passo a passo de como meu cunhado fez. Pra quem é antiga aqui no canal, gente, né, sabe como que era a minha cozinha antigamente. Então a parede era toda assim. Aí esse piso branco que meu cunhado colocou é piso sobre piso. A gente não arrancou o piso, né, da parte dali de dentro da parede. Essa parede eu não fiz, gente. Por quê? Porque essa parede eu tenho outros planos pra ela. Sabe, eu não quero que essa parede seja a continuação da cozinha. Porque aqui, ó, como vocês podem ver, é o meu corredor, tá vendo? Então, no futuro, eu tenho um plano de tirar essa mesa daqui, né, colocar em outro lugar. E aí, essa parede aqui, eu quero fazer outra coisa. Então, a gente não comprou piso pra ela. A gente também não pensa em tirar esse piso. A gente pensa em fazer uma outra parede por cima dessa aqui mesmo. Porque hoje em dia tem muitas opções, né, gente? Você pode colocar... Você pode colocar placa de gesso. Tem tantas coisas e não precisa tirar o piso. Então, é por isso que aqui ainda continua assim. Mas essa parede aqui eu tenho planos pra ela. E a nossa cozinha, gente, também eu quero finalizar ela. A nossa cozinha ainda falta fazer algumas coisas, né? Alguns acabamentos. A gente vai rebaixar o forro, igual do banheiro. Vai trocar a iluminação. Então, falta algumas coisinhas ainda. Eu pretendo colocar uma persiana aqui na minha janela. Porque aqui, nessa época do ano, bate sol aqui na minha cozinha. Então, ainda falta algumas coisinhas pra gente finalizar. Mas, por enquanto, é isso. Né? E pra quem quiser e não acompanhou, tem todos os vídeos aí no canal,
a playlist reforma. E é isso, gente. Eu vou tomar meu café, vou dar uma descansada, que eu ainda tenho, sabe, coisa pouca agora. Tem manutenção ali pra fazer no banheiro, algumas coisinhas pra fazer. E é como eu sempre falo, gente, no canal, sabe? Eu sou muito grata a Deus por essa cozinha. Tenha também aqui no meu canal o testemunho que eu contei, né, da reforma da nossa cozinha. Também tem a playlist, gente, aqui no canal. Sobre, eu tenho uma playlist separada aqui no canal também, que é palavra, testemunhos, né? E aí eu tenho um testemunho no canal da reforma do banheiro e da reforma da cozinha, porque os dois, gente, são milagres do Senhor, sabe? Presente do Senhor pra minha vida. Então eu sou muito grata ao Senhor. Eu amo meu banheiro, eu amo minha cozinha. E assim, são coisas que... surpresa de Deus, né? Gente, Deus nos surpreendeu nas duas reformas, porque nosso plano não era fazer o banheiro como ele está hoje, e não era também fazer a cozinha como ela está hoje, né? Era fazer bem mais simples. E aí eu conto tudo, né, nos testemunhos. Mas para quem não acompanhou, né, tô dando aqui um resumo. Então nosso plano não era fazer da maneira que é hoje, mas Deus foi preparando tudo, gente. Nossa, olha, é só Deus mesmo, sabe? E é assim, quando Deus ele quer nos abençoar, né, gente, não tem nada que impeça. Então ele fez muito além, gente, muito além do que eu planejei, né? Os planos a gente tinha um plano e Deus fez outro, né? Muito melhor do que a gente planejou. E eu sou muito grata a Deus por tudo. A minha casa precisa ainda de muitas reformas. Já comentei com vocês, já mostrei, né? Eu acho que no vídeo retrasado, passado, não sei, gente, eu mostrei ele lavando meu quintal. Então, meu quintal, assim, ele precisa de reformas urgentes. Mas eu creio assim, gente, que aquele que começou a boa obra foi para terminar, né? Esse é um versículo bíblico. E claro que esse versículo fala sobre a vida espiritual, né, gente? Que quando Deus começa uma obra na nossa vida, ele não vai deixar pela metade, né? Ele vai completar. E ele completa, né? A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória, né? Até a vinda de Jesus. Então, a gente nunca está totalmente, né, pronto. Mas tem obras na nossa vida que ele começa e ele termina. Então, eu lembro que quando eu fiz o meu banheiro, que ele finalizou, né? Quando a gente terminou a reforma, eu entrei dentro dele, agradeci a Deus e até falei aqui no canal, no vídeo, eu lembro na época. E aí eu citei esse versículo, né? Eu profetizei, aquele que começou a boa obra foi para terminar. Porque como eu falei com vocês, o meu plano era de fazer um banheiro bem mais simples. E ficou um banheiro, gente, um banheiro de luxo, né? Meu banheiro, assim, é lindo. É um banheiro que era para ter ficado muito mais caro. E Deus preparou tudo. Então, eu profetizei, né? Que se ele tinha começado a obra no meu banheiro, me dar tudo do bom e do melhor, porque foi o que aconteceu, ele ia finalizar aqui na minha casa essa obra, né? Então, o restante da reforma ia ser tudo do bom e do melhor. E na cozinha não foi diferente. Como eu falei com vocês, os planos era fazer só a bancada, né, com o restante do piso do banheiro, inclusive. Deus foi acrescentando e ficou essa cozinha linda, maravilhosa. E assim, realmente é uma extensão do banheiro, gente, porque é porcelanato, é tudo, né, são materiais bons, né, alguns são de primeira qualidade. Então Deus nos surpreendeu e realmente, gente, da forma que ele fez o banheiro, ele fez na cozinha, e eu creio que ele vai fazer no restante da nossa casa. Às vezes eu até comento com o William, sabe? Eu falo, meu, vamos, né, mexer, vamos fazer só o básico mesmo, colocar coisas assim, né? Não precisa colocar porcelanato, nada tão caro. Só que é assim, né, gente? A gente começa e Deus vai abençoando, e depois a gente acaba tendo que continuar, porque não tem como você começar de um jeito e terminar de outro. Igual, por exemplo, né, o piso da minha cozinha, que eu mostrei pra vocês, é esse porcelanato bege, igual do banheiro. Então agora o corredor aqui, não tem como a gente colocar outro piso, vai ficar estranho. Então a gente vai, né, ter que continuar com o mesmo piso do banheiro e da sala. Então assim, os quartos até dá pra colocar outro piso, mas esse corredor aqui, que é a continuação da cozinha, e a sala não, a gente tem que ser o mesmo piso. Então assim, né, Deus sabe de todas as coisas. Então agora a gente, né, mesmo que a gente quisesse colocar um piso inferior no restante da casa, não vai dar, porque senão vai ficar, né, gente, um carnaval, né, não combina cada cômodo um piso. Então a gente vai ter que terminar com esse piso aqui mesmo. Então assim, eu creio, gente, continuo profetizando que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, né? Não sei quais os planos futuros que Deus tem para mim nessa casa, né? Eu já estou muito feliz com o que ele já tem feito,
porque tá muito acima, como eu falei com vocês, né, do que a gente planejou, das nossas condições. Mas eu creio sim, gente, que ele começou e ele vai terminar. E aí eu vou continuar filmando para vocês e o nome de Jesus vai ser glorificado, gente, porque quando acontece essas coisas e eu posto aqui no canal e eu testemunho para vocês, é porque realmente, gente, eu quero que o nome de Jesus seja glorificado, sabe? Porque tudo que a gente faz, né, tudo que a gente tem e tudo que acontece na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Não é porque a gente merece, sabe? Não é porque eu sou melhor que ninguém, porque Deus me ama mais do que ama outra pessoa. Não, é porque Ele é bom, né? Deus, Ele é um bom Pai e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E então, assim, é tudo para glorificar o nome dEle. Então eu vou continuar assim até onde Deus me permitir, sempre que Deus me dê uma bênção, igual eu já postei aqui também em outros vídeos, por mais que seja pequenas mudanças, sabe, pequenas coisas, eu vou continuar testemunhando, gente, porque, né, eu sei, só a gente sabe o que a gente passa, né, o sacrifício que é pra gente conseguir as coisas. Então quando Deus nos dá e ainda nos surpreende, sabe, faz além daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente planeja, meu Deus, né, não tem como eu não vim testemunhar pra vocês, gente, não tem como, sabe. E a Bíblia diz, né, que Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente pede ou pensa, segundo o poder, né, dele que opera em nós. E é exatamente isso, gente, que tem acontecido, sabe, na minha vida, aqui na minha casa. Deus tem feito infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Ele tem ido muito além, ele tem nos surpreendido. E eu vou continuar, gente. Tenho testemunhado, tenho testemunho aqui no canal de como Deus devolveu o nosso carro, sabe? Tem vários testemunhos aqui. E eu vou continuar, gente, testemunhando, eu vou continuar falando, né, de Jesus, dessa fé, né, eu vou continuar falando da minha fé, porque faz parte de mim, gente, é quem eu sou, sabe? Inclusive domingo foi Páscoa, né, e a gente nem não teve chocolate, nada disso, né, gente? A gente sabe que o verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição, né, gente? A morte e a ressurreição de Jesus. E então, assim, né, não é sobre chocolate, não que a gente não possa, né, gente, comer, se alegrar, né, porque é muito bom, mas não é sobre isso. E aí domingo era aniversário da mãe, então de manhã a gente foi pra igreja, né, teve até uma apresentação lá, um teatro, foi bem bonito, bem legal. E daí depois do culto a gente já foi pra amanhã almoçar, nem filmei o almoço porque tava corrido, eu queria mesmo era filmar ali, né, a comemoração, né, gente? A gente fez pra ela, que eu filmei pra vocês. Então foi só aquilo mesmo, gente. E aí, mas, né, a gente que é cristão, né, entende que o verdadeiro significado da Páscoa, o bíblico, significa a morte e a ressurreição de Cristo. Eu não sei viver sem Deus na minha vida, eu não sei, eu não consigo, gente, sabe? Eu não consigo não falar dele, eu não consigo falar do amor dele, das maravilhas, das coisas que ele faz, eu não consigo, porque, como eu falei com vocês, faz parte de mim, sabe? E em todo o meu processo, eu tenho aprendido a conhecer a Deus, me aproximar dele. Então, assim, eu nunca vou me acostumar com o que Deus fez, né, por mim, pelas nossas vidas, né, que ele deu o único filho, né? A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Então, assim, eu nunca vou acostumar com o que Deus fez por mim, né, por nós. Eu nunca vou me acostumar com o que Jesus, né, com o sacrifício que Jesus fez, porque a gente não merece, e ele sofreu ele por nós na cruz para nos dar, né, direito de salvação, para nos trazer paz, então, né, para nos perdoar, para nos trazer liberdade e nos dar também o livre acesso, né, para a gente poder se chegar na presença de Deus. Então, assim, eu nunca vou me acostumar, gente. Eu sempre me constranjo com o tamanho amor, né, de Deus e de Jesus por nós, de ter pagado um preço tão alto, né? Eu tenho até uma frase minha, de minha autoria mesmo, que eu falo assim, né, que a gente daria a vida por um filho, né? A gente daria a vida por um filho, e Deus deu o seu filho pelas nossas vidas, né, para nos salvar. Então, para vocês verem o quão grande é o amor dele, porque um amor de mãe, né, gente, de pai e de mãe, não tem igual, né, gente? Não tem como comparar. Então a gente jamais daria um filho para salvar alguém. A gente
daria a nossa vida para salvar nosso filho. E Deus, ele deu o filho dele para nos salvar. Então, é muito lindo, gente, sabe? Por isso que a Bíblia diz, né, igual eu falei para você, Deus nos amou de tal maneira, porque não tem como definir, não tem como explicar o tamanho desse amor. É de tal maneira, é de tal significa assim, né? Não tem tamanho, não tem explicação, porque é muito grande o amor de Deus por nós, a ponto de entregar o seu único filho para morrer, né, por nós. E o tanto que ele sofreu, né, gente? O tanto que ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele apanhou e foi pregado na cruz, né? E sofreu muito. E mesmo ali pregado na cruz, né, ele foi insultado. Então, não foi fácil, gente, foi um alto preço. Então, né, não tem como, gente. Eu amo, sabe? Eu amo servir a Deus. E Jesus, ele é tudo na minha vida. Eu dependo dele para tudo. Sem ele eu não vivo, sabe? Não tô falando isso porque eu tô aqui na frente da câmera. Deus conhece a minha vida e meu coração. E ele sabe que eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem a presença do Espírito Santo, sabe? E o amor de Deus me preenche. Então eu dependo dele para viver. Eu sou muito grata a Deus por tudo. E eu sempre vou, gente, sabe, glorificar o nome de Deus em tudo que eu fizer. Seja aqui no canal do YouTube, seja no meu dia a dia, né? Não sou perfeita, gente, tem minhas falhas, né? Mas eu vou continuar, gente, glorificando o nome do Senhor, em tudo que Ele tem feito na minha vida, né, na minha família. E aí quem quiser, né, gente, assistir, tem as playlists no canal. Tem playlist de reforma, como eu falei com vocês, tem playlist dos testemunhos de palavras, né, bíblicas também. E tem uma playlist também do devocional que eu fiz. Acho que tem 13 devocionais do livro de uma escritora australiana, Catherine Ruanala. Então, para quem se interessar por esses temas, gente, é só entrar ali na playlist e maratonar. Feliz Páscoa, super atrasado para vocês, né? Mas é aquilo que eu disse, né, gente? A Páscoa não é sobre um dia, sobre ovo, sobre coelho, nada disso. A Páscoa, né, é pra gente realmente nos lembrar e refletir, né, sobre a morte e a ressurreição de Jesus, né? Porque ele vive. E então, assim, é motivo da gente se alegrar. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de deixar o like se você gostou. E se você não é inscrito no canal e quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo. Fica com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!